E Deus foi me trazer a palavra, porque na verdade Ele já tinha me trazido e eu não tinha tido um compreendimento daquilo ali. Ele já tinha me dado a base de tudo sobre o que era para mim pregar essa noite neste lugar. Então, eu disse assim: Senhor, no começo de tudo, que Ele me deu toda a base, que eu peguei os versículos, eu pensei, mas isso parece que não está fazendo muito sentido. E aí, algumas semanas atrás, eu acho que foi, eu preguei aqui sobre José, né? Me lembra aí? Preguei sobre José, amém? E na verdade, eu expliquei sobre a pregação de José, sobre a questão das coisas que acontecem na nossa vida, que isso tudo é um preparo, que muitas vezes a gente paralisa, né, com as coisas que acontecem na nossa vida, a gente não consegue prosseguir. E hoje Deus estava me trazendo a forma de como a gente derrubar as barreiras. Então eu estava estudando, Deus me dando essa direção, eu disse, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Aí, lá nos 45 do segundo tempo, Ele me disse, você já começou algo, mas você precisa terminar. Seria, então, eu falei sobre as coisas que acontecem na nossa vida, assim, dei a base bíblica sobre José, sobre o que aconteceu na vida dele. Mas agora existem coisas que a gente precisa fazer para que essas barreiras, então, venham, que a gente venha passar por esses problemas, que a gente venha superar esses problemas. É isso que Deus quer ministrar nos nossos corações hoje. Então, a base de tudo, o título da minha pregação hoje é Não Pare ao Ver os Obstáculos. Amém? Então, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Josué. Vamos falar desse querido Josué. Para quem não conhece, por favor, comece a ler a Bíblia. Alguém pode desligar aquele ventilador ali para mim, por favor, porque senão vai ficar meio complicado aqui. Abra sua Bíblia em Josué 6, 1 ao 5 e deixa aberta lá. Amém? Josué 6, 1 ao 5. Veja bem, muitos de nós, muitas vezes, a gente está chegando na igreja, ou a gente já está dentro da igreja, e a gente sabe que na vida de todos nós existem problemas, existem situações, existem adversidades, e que isso nos paralisa. A pessoa que está chegando na igreja, um novo convertido, ela paralisa o quê? Ela não consegue alcançar a salvação. Então ela vem para Cristo, ela recebe, ela aceita Jesus, muitas vezes ela faz uma aliança com Deus e tudo, só que ela não consegue prosseguir porque as próprias trevas começam a apertar, começam a cercar essa pessoa, trazendo problemas, trazendo adversidade na sua vida, e ela então acaba desistindo da sua salvação. E as pessoas que já estão dentro da igreja, os líderes, e muitas vezes eles estão ali, eles estão buscando a salvação, mas eles paralisam o seu chamado. Então essa pregação ela é excepcional para as pessoas que estão chegando e também para nós que já temos uma vida com Deus. Já estamos aí buscando então rumo ao nosso chamado. Então muitas vezes a gente sabe o que Deus quer na nossa vida, muitas vezes a gente sabe que Deus quer algo grande, mas então quando vem as adversidades, assim como eu já dei os exemplos da outra vez sobre José, a gente acaba paralisando, porque a gente coloca o problema acima de tudo, e a gente acha que a gente não vai conseguir superar essas coisas, mas que existe um porém nisso tudo. E nós vamos dentro da Bíblia para ver como que a gente derruba essas muralhas. Todo mundo crê aqui assim que eu também creio, que Deus, Jesus, Ele está derrubando as muralhas ao redor de João Caçares? Amém? Amém? Maravilha, o amém foi espontâneo, eu gostei disso. Então, veja bem, Jesus Ele está derrubando as muralhas ao redor de João Caçares. Mas por quê? Porque existe um povo clamando, existe um povo buscando a Deus. Agora, da mesma forma que existe um povo buscando e clamando a Deus para derrubar as muralhas ao redor de João Caçares, para que então João Caçares venha se prostrar aos pés de Jesus, também existem muralhas dentro de nós que nós precisamos derrubar para que a gente venha então alcançar o nosso chamado. Tá, o povo está fazendo o que para derrubar as muralhas de João Caçares? O que eu falei? Clamando. O que nós devemos fazer então para derrubar as muralhas dentro de nós? Clamar. Buscar mais Deus. Buscar mais a face dele. A gente falou um negócio aqui muito interessante. Eu estava no banheiro ali e ela falou assim: nossa, que engraçado. Vou abrir um parênteses aqui. Que engraçado, quando a gente tem que fazer uma oferta com o pastor, te dar uma cesta e tal, a gente faz de livre e espontânea vontade, é muito rápido, a gente vai lá e tal, vamos se junta, vamos fazer, vamos honrar os pastores. Aí eu estava ali no banheiro, me perguntando por que disso. Na hora, a Richelle falou, eu fiquei perguntando por quê. Por que disso?
E na hora o Espírito Santo me deu uma das situações de por que a gente faz isso. Vem cá, Alan. Veja bem, vamos citar um exemplo aqui então. Em nome de Jesus, ele vai ser, o Alan é o pastor. Eu sou discípulo então do Alan. Agora então o que eu faço? Toda vez que eu tenho um problema eu vou lá no Alan. Ô Alan, tudo bem? Cara, eu tô com um problema, tô passando por uma situação assim, assado, cozinhado. E o Alan vai me trazer o que? A solução para o meu problema. Então eu e o Alan me abraçamos. A gente vai ter o que? Um vínculo. Um vínculo. A gente tem intimidade. Então tudo que eu precisar, eu vou aonde? Eu vou no meu pastor. E aí depois de tudo isso, ele vai vir, vai falar, vai me dar as direções e eu vou ver que isso está funcionando para a minha vida. Eu e ele, nós vamos ter um vínculo. Então onde eu quero ir, aonde eu ir, eu quero que ele esteja comigo, ou vice-versa. Agora, pode sentar, obrigado. Agora, você está entendendo por que a gente não faz isso com Deus? Porque a gente não está tendo intimidade com Ele. Porque a gente não conhece a Deus de verdade. Porque a gente tem um vínculo com o ser humano. Então a gente ama, nosso pastor. Aqui eu não estou dizendo que o pastor deve ser diminuído. Ele é sim um servo de Deus, ele é usado por Deus. Só que o que a gente está acontecendo? A gente tem um vínculo com o nosso pastor, nosso líder, as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente conversa, que a gente tem intimidade. O problema é que a gente não tem intimidade com o Pai de todos os pais, que é Deus. É por isso que a gente não tem essa livre e espontânea vontade de fazer isso por Ele. Porque a gente não conhece Deus de verdade. A gente tem a convicção de que Ele nos tirou do fundo do poço, isso é óbvio. Só que agora o que nos falta é amor. É amar o Pai. E amor, ele traz o temor, que a Richelle estava falando, a gente precisa temer a Deus, não nós mais que medo de Deus, não, é respeito. Temor significa respeito. E a gente só vai a gente respeita ou não respeita o nosso pastor? A gente respeita porque a gente ama, né? Então a gente tem um certo temor, respeito. Agora, por que a gente não tem esse certo temor de Deus? Porque a gente precisa amar mais Ele. A gente precisa buscar mais a face dEle. A gente precisa conhecer mais a Deus. E dessa forma, clamando que todas as barreiras, seja de Rocaçalho, seja no nosso interior, essas barreiras serão quebradas. Amém? Amém? Eu vou citar um exemplo aqui de uma história de Josué. Um grande homem de Deus. Um cara que ele não media esforços para clamar a Deus. E realmente derrubar as muralhas dentro de si e ao seu redor, impedindo que o chamado, o poder de Deus viesse a ser manifesto. Então lá em Josué 6, 1 ao 5, vamos ler lá então. Diz o seguinte: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo a voz, o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grita ou ira. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha bem, Deus queria entrar, invadir Jericó. Então, ele precisava o quê? Jericó tinha grandes muros muito altos, tinha um grande exército. Então não era só o exército que estava impedindo Josué, junto com o seu exército, com o exército de Deus de entrar. Eram os muros e toda aquela galera que estava lá dentro. Agora, com a força do próprio braço deles, você acha que eles conseguiriam ter entrado lá? Eles não teriam chegado nem perto, eles teriam morrido antes. Então olha bem, olha o que Deus diz: Josué, eu estou com vocês. Eu que vou conduzir o teu exército através da tua vida. Então Josué recebia as informações de Deus e fazia conforme a vontade dele. Então veja bem, olha o que Deus diz: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão subir nos seus cavalos, vão pegar todos os sacerdotes e vocês vão ficar girando ao redor de toda Jericó. Ao redor de todos esses muros vocês vão ficar rodando por 7 dias. E vocês não vão dar um ai até que eu diga que vocês têm que gritar. Então vocês vão ficar girando Jericó, vocês vão ficar rodeando, e somente as trombetas que os sacerdotes então estão carregando, elas vão soar. Então o que eles fizeram? Ficaram girando ali.
6 dias em volta de Jericó, marchando, sem dar um pio, apenas as trombetas tocando. Pam, pam, pam. E todo o exército dentro de Jericó temia. Por mais que eles eram fortes, mas o que essa galera está fazendo, girando aí? Se você fosse colocar em números, o exército de Deus, de Josué, era muito menor. Era muito menor, era praticamente impossível entrar, não digo nem ganhar a guerra, era entrar dentro de Jericó. Mas Deus estava com ele, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E não há nenhum exército que consiga ir contra o poder de Deus. Agora veja bem, você acha que Deus, Ele não poderia ter chegado ali muito bem, assim como Josué, ele já tinha abrido o mar lá, assim também como seus antepassados. Eu acho que não poderia, sei lá, chegar lá Josué, cravar o cajado no chão, a terra se abrir e quebrar tudo. Poderia ser assim. Mas Deus queria o quê? Um clamor. Sabe o que ele estava fazendo? Rodeando aquelas muralhas, clamando a Deus, buscando a face dele, atraindo o poder de Deus para aquele lugar. Porque era dessa forma, assim como na hora que o poder de Deus então chegasse naquele ambiente, então naquele momento as muralhas cairiam. Muralhas cairão. É baseado na música. A música é baseada nisso, melhor. E é dessa forma. Então o que a gente deve fazer? É clamar, é buscar a Deus. Eu digo mais, hoje as muralhas, a gente percebe que as muralhas de Roca Salles, ao redor de Roca Salles, estão se quebrando aos poucos. Elas estão. Mas agora, se o povo parar de clamar e buscar a Deus, a gente vai estagnar de novo. E no momento que a gente fica estagnado, o momento em que então os nossos inimigos, eles percebem que a gente está recuando, eles retomam a fazer o quê? A construir as partes do muro que já foram derrubadas. E a gente volta a estacar zero. Então o que Deus está falando? Pare de ficar olhando para essa mureta que está na tua frente, ficar olhando os problemas, as adversidades da tua vida, e clame mais a mim e busque mais a mim. Ele fala isso para nós que queremos derrubar já as muralhas de Roca Salles, as muralhas que estão dentro de nós, principalmente o novo convertido, a pessoa que está querendo vir para Jesus. Existem muitas muralhas dentro de nós que a gente precisa derrubar. Eu lembro que quando eu vim para Jesus eu tinha, não era nem muralhas, era sei lá, era muralha, era rio, eu tinha que abrir rio, eu tinha que derrubar muralha, eu tinha que subir montanha, eu tinha que fazer um monte de coisa. Mas eu disse, Senhor, eu tenho que buscar força de vontade em Ti para mim conseguir chegar, para mim conseguir Te encontrar a Sua face. Olha o que aquela música diz, olha o que Deus faz para nos encontrar. Escala montanhas, derruba muralha, destrói toda mentira para ter um encontro conosco. Agora, o que a gente tem feito para ter um encontro com Deus? Ah, não, mas eu vou em sexta-feira lá na igreja, quando tem rock, quando tem som, quando tem em arroio do meio, quando tem cantado, eu vou sexta-feira orar. É bom você estar lá? É bom, mas aquilo ali é o quê? É um clamor num todo. A igreja está clamando, não sou eu apenas que estou clamando pela minha vida, ou pela minha supervisão, ou seja lá o que for. Aquilo a igreja está clamando num todo. A gente não deve buscar a Deus somente na sexta-feira. A gente deve clamar a Deus todos os dias. Então, da mesma forma que as muralhas, se a gente recuar, parar de clamar a Deus, as muralhas começam a ser reconstruídas, dentro de nós da mesma forma. Quando a gente para de clamar, a gente estagna. Por quê?